Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido a nobre vereadora Lucinha para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão ordinária em 20 de fevereiro de 2008. Presidente, senhor vereador Luiz de Freitas. Presidente, Lilian Sá, convite. Às 14h15, segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Romualdo Boaventura, professor Célio Paleri, Patrícia Amorim, Jorge Felipe, Luiz Carlos Ramos, Nadinho do Rio das Pedras, Dr. Carlos Eduardo, Cláudio Cavalcante, Asmir Pimentel, Estepana Cessian, Dr. Nelson Ferreira, pastora Márcia Teixeira, Tereza Berg, Adilson Pires, Lucinha, Aloysio de Freitas, Alberto Salles. Assume a presidência, senhor vereador Luiz de Freitas. O presidente ocupa o lugar do secretário a convite, Dr. Nelson Ferreira. Encerra-se a sessão às 16h10. Encerra-se a sessão às 16h10. Aprovada a ata, passa-se ao expediente, ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Paulo Serri, que dispõe de 10 minutos, vereador. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Aloysio Freitas, excelentíssimo senhor vereador doutor Nelson Ferreira, vereador Alberto Salles, vereador Chiquinho Brazão, líder do PMDB. No início dessa sessão, eu gostaria de fazer um registro com o intuito de que conste nos anais da Casa, no Diário da Câmara Municipal, notícia veiculada essa semana nos jornais, nos meios de comunicação da cidade e amplamente divulgada, sobretudo, nos meios que tratam das análises econômicas, das análises sobre perspectivas de desenvolvimento e perspectivas de crescimento das cidades, sobretudo baseado em opiniões e nas análises daquelas agências internacionais que vivem da avaliação permanente do desempenho da gestão financeira e da saúde econômica de países, estados e das principais cidades do mundo. E são essas análises, são esses diagnósticos feitos por essas agências de verificação de saúde financeira, de desempenho econômico dos países, são essas análises que muitas vezes servem de referência para que os grandes investimentos disponíveis em todo o mundo hoje se desloquem para aquele país, para aquele estado, para aquela cidade, de modo que essas avaliações, se elas, de um lado, seus resultados são um pouco ásperos para aqueles que não lidam com facilidade com o fato econômico, a linguagem financeira, elas são análises que circulam com muita frequência e com muita utilidade no mundo empresarial e no mundo dos negócios e entre os governantes, que, através da verificação do conteúdo desses diagnósticos locais, podem incrementar as relações bilaterais com determinado país, com determinada cidade, enfim. Essas agências de análise e de interpretação de resultados em todo o mundo, elas cumprem um papel da maior importância posso dizer até no futuro de cidades mais importantes do mundo, porque elas servem de referência, como já disse, para que grandes grupos empresariais possam investir aqui ou investir alhures. Muito bem, dessas agências, sem dúvida a mais importante e a mais conceituada, a mais acatada, é a agência Moody's Investors Service. A agência Moody's, em todo o mundo, ela é daquelas que uma declaração sua
uma palavra sua é sempre vista com muito respeito, com muito acatamento, e é uma referência muito importante para transações econômico-financeiras e para relações até entre governos em médio prazo e em longo prazo. Recentemente, agora em 15 de fevereiro de 2008, portanto agora, há uma semana exatamente, na cidade de Nova York, o senhor Yves Lamay, o diretor para a área de finanças públicas da Moody's, assinou um documento e uma declaração fruto de um estudo e de uma análise que fizeram das finanças e das operações financeiras realizadas pelo município do Rio de Janeiro. E eu não poderia, dado ao resultado internacionalmente comunicado pela agência Moody's, eu não poderia deixar de lê-lo para registrar nos anais da casa uma declaração de boa gestão financeira. Uma declaração que revela cuidado, apreço e reservas quanto à gestão do dinheiro público e revela, enfim, da expressão internacional, mais uma vez, a capacidade de gestão financeira, a capacidade de gestão administrativa que o governo do prefeito César Maia, em especial o prefeito da cidade, que é, enfim, o responsável pela gestão financeira do município, ela referencia de maneira muito positiva e eleva a posição do Rio de Janeiro no rating internacional, e isso para nós é consequência da gestão responsável, dos mecanismos de controle internos desenvolvidos pelo Rio de Janeiro ao longo de todos esses 16 anos de gestão do prefeito César Maia, dos mecanismos de controle e de avaliação interna permanentes que o prefeito instituiu e que estimula como carreiras de Estado na sua gestão e que, como consequência, dão uma posição privilegiada da cidade na análise desse importante mecanismo, desse importante organismo internacional. Eu vou ler rapidamente, então, para que se faça registro nos anais da casa. A Moody's eleva os ratings na escala nacional e global do município do Rio de Janeiro. Melhora na qualidade de crédito devido às operações financeiras estáveis e à redução da carga de endividamento. Nova York, 15 de fevereiro de 2008. A Moody's elevou os ratings de emissor na escala global do município do Rio de Janeiro para BA2 de BA3 e elevou o rating de escala nacional para AA3BR de A2BR. Todos os ratings possuem uma perspectiva estável. A elevação reflete o desempenho financeiro do município, que se manteve estável e positivo, apoiado por uma base tributária considerável e práticas financeiras prudentes. Esses aspectos permitiram ao Rio produzir superávites operacionais anualmente e gerar pequenos superávites financeiros na maior parte dos anos. Esses resultados foram alcançados apesar dos desafios fiscais, incluindo a rigidez na base de despesas do município em relação aos seus programas de atendimento social, significativas exigências de infraestrutura e fraco crescimento nas transferências do governo estadual. As maiores demandas para serviços de educação, saúde, segurança pública, a necessidade de ampliar os serviços para áreas carentes do município e a assunção
de responsabilidades que eram geralmente atendidas pelos níveis superiores do governo, também levaram a um aumento em seus custos com pessoal, que são, em grande parte, inflexíveis. O município administrou essas pressões de custo, melhorando os sistemas de recolhimentos de impostos e reduzindo as despesas de capital quando necessário, resultando em superávites financeiros, excluindo amortizações de 7,5% da receita registrada em 2006 e 2,9% em 2007. Esse último resultado foi atingido apesar das significativas pressões de custo geradas pela construção das instalações para os Jogos Pan-Americanos, que ocorreram em julho de 2007. Esses custos foram absorvidos sem consequências orçamentárias negativas, o que é um fator fundamental na elevação dos ratings. Nobre vereador Paulo Serri, seu tempo está se esgotando, e solicitar que concluísse, por favor. Eu vou concluir, mas como não há ninguém nem Tem no o plenário, vereador inscrito, o vereador S. Ferraz, está inscrito para falar, posso dar a palavra. De paciência, porque estamos aqui Pode? quase que numa conversa íntima entre amigos. Bem, como o nobre vereador que está inscrito, o vereador S. Ferraz, não tem nenhum impedimento, então o nobre vereador dispõe aí de mais 10 minutos para concluir. Não, por favor, não preciso 10, eu preciso 2 ou 3. Eu agradeço muito ao vereador, nobre vereador Sebastião Ferraz. Eu sigo na leitura. E concluindo, a carga de dívida do município é moderada dentro do contexto brasileiro, mas alta se comparada aos pares internacionais. A carga de dívida diminuiu nos últimos anos devido ao desempenho orçamentário favorável e ao impacto das tendências de preços favoráveis na dívida indexada à inflação. Novos empréstimos têm sido mínimos nos últimos anos, devido às restrições federais à emissão da dívida imposta como parte do Acordo de Refinanciamento de Dívidas de 99 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por ser a segunda maior cidade do Brasil, o Rio possui uma economia grande e diversificada, baseada no setor de serviços, que fornece suporte à geração de receitas próprias, reduzindo sua dependência de transferências de níveis superiores de governo. Assina, como já disse, o Dr. Yves Lemay, diretor-gerente do Departamento de Finanças Públicas da Moody's. Eu quis fazer esse registro, de um lado, e agora concluindo, senhora presidente, de um lado, não apenas para registrar, como já disse, os ritos e a maneira como as finanças públicas da cidade são gerenciadas. Já há 16 anos, essa é uma característica da administração do prefeito César Maia, que mesmo em épocas em que o país viveu turbulências na área econômica, a cidade pôde se proteger através de decisões e da promoção de decisões de defesa do orçamento da cidade, das finanças públicas, para que não fossem atingidas seriamente por instabilidades que ocorreram no país, a nível federal até, nesses últimos 16 anos. E também para que as finanças da cidade fossem protegidas de momentos, de conjunturas que exigem um grande esforço da cidade, orçamentário, como citou aqui a agência Moody's, como no caso agora dos Jogos Pan-Americanos, quando as grandes inversões de recursos necessárias a suportar os Jogos foram equilibradas de alguma maneira do ponto de vista financeiro orçamentário. E para concluir, esse documento mostra apenas que uma parcela pequena da chamada liderança comunitária da cidade e alguns poucos senhores vereadores estão na contramão do caminho do Rio de Janeiro. Criar movimentos, criar tendências, criar inspirações para diminuir a receita da cidade, de uma cidade que recebe um referendo
da sua forma de administrar as finanças, suas finanças, onde o governo da cidade é pautado desta forma e com esse respeito pela maior agência de análise internacional, eu acho que é estar na contramão do futuro da cidade, é quando se está procurando subtrair receita a uma cidade que tem as suas finanças públicas administradas de maneira a receber de uma agência do top e da importância e do respeito da Moody's uma avaliação desse tipo. Então, eu queria agradecer. A minha comunicação é muito mais para que esse documento conste dos anais da Câmara como uma forma de reconhecimento internacional da maneira sólida, competente, respeitosa e técnica como o prefeito César Maia e sua equipe econômica gerenciam e administram as receitas que recebem do cidadão do Rio de Janeiro, que, ao final e ao cabo, são aqueles que sustentam os serviços públicos da cidade. Muito obrigado, senhora presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador S. Ferraz, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, senhores poucos vereadores aqui no plenário, mas com certeza nós temos os assessores, temos os funcionários da casa, ainda que a gente possa falar para alguém nos ouvir, para que o vereador, pelo menos, ele tenha alguém para que ele possam ouvi-lo. Hoje eu estava ouvindo aqui o líder do governo fazendo uma demonstração num documento em que o município recebe elogios, né, com as suas finanças. Mas eu, na realidade, como brasileiro, fico triste quando eu vejo um país que nem o nosso, pobre, com tantas famílias passando fome, e nós pegamos um balancete do Banco Itaú e ele tem um lucro de quase 9 bilhões. Isso entristece, porque é nessa maioria de valores que são os valores também dos outros bancos. E aí a gente vê um noticiário hoje de uma pessoa que morre lá na Vila Cruzeiro e a família pede socorro ao bombeiro, à delegacia, o Instituto Médico Legal, e essas autoridades se confrontam uma com a outra, porque é uma burocracia tão grande que a família é obrigada a passar uma humilhação em botar o corpo num carrinho de mão e vir pela cidade para encontrar um infeliz que diga assim: nós vamos dar o laudo para enterrar o seu parente. E a delegacia não dá, o bombeiro não dá, e o médico também acaba pagando o pato, porque ele não tem nada com isso e ele não pode dar o laudo médico. O bombeiro não vai, a polícia não vai. Quem vai? Mas se você chamar uma funerária e você tiver R$300, no mesmo momento você tem um laudo médico e você pode enterrar o seu parente. Isso vai entristecendo as pessoas. A gente, todo dia que a gente abre os jornais, só se fala em corrupção. Desde o soldado ao general, desde o cara do cartório
que recebe o processo ao juiz. Você vai ao Supremo, é a mesma coisa. Você vai no Exército, é a mesma coisa. Você vai na Aeronáutica, é a mesma coisa. Você vai na Marinha, é a mesma coisa. Você vai falar com o presidente da República, ele não sabe nada, desconhece tudo. E é isso que a gente vive, é um país desse que nós brasileiros estamos vivendo. As autoridades têm conflito uma com a outra, porque a burocracia é tão grande que você não consegue resolver o problema de uma pessoa que morreu. Lá da Vila Cruzeiro, vocês imaginam um carrinho de mão, os parentes empurrando aquilo, carrinho pelo meio da rua, que eu acho que aquilo ali era uma geladeira, né? Que ele deve catar papel, alguma coisa, numa geladeira, acredito eu, o corpo ali dentro, empurrando pela essa cidade. E ninguém toma providência. E isso é que entristece o brasileiro. E que nós vamos lá para fora. Esse documentário que está aqui hoje, que passou na televisão, deveria passar lá fora, para eles verem o país que nós vivemos. A conversa fiada que esses políticos, o presidente da República, vai no exterior e fala do nosso país. Eu tenho a impressão que eles acham que as pessoas que moram algumas horas de aviões, se você chegar na Alemanha, ou chegar em Londres, ou chegar nos Estados Unidos, porque eles estão distantes, eles são idiotas. Não, porque hoje, em 1 minuto, você vai pela internet e você vê o que está acontecendo nessa cidade. Os escândalos, nós estamos vendo lá em Brasília, eles agora estão discutindo, não é mais a CPI, estão discutindo o sabor que vai ser no rodízio de pizza lá em Brasília. Eles já não querem saber quem vai pertencer à comissão, agora eles querem saber quem vai ficar na comissão para discutir qual vai ser o sabor do rodízio de pizza. Isso aqui é uma vergonha. Você acha que nos outros países já não estão sabendo disso, não tomam conhecimento dessas coisas? E o presidente da República nunca sabe nada. Quando era oposição, sabia tudo. Hoje diz que a oposição é porque é contrário a isso, é contrário àquilo. Não está no caminho correto, está no caminho oposto ao do governo, que não quer que o país ande. O país não anda, não. O país deve estar andando num carrinho de mão, como estava andando o corpo daquele senhor que morreu e não tinha como alguém dar um laudo para poder enterrar ele. Então é esse o país que nós estamos vivendo. E ninguém toma providência. Eu acredito que o problema não é do município, o problema é do Estado. E o problema tem que ser resolvido. O governador tem que começar a parar, sentar e a discutir as coisas certas e as coisas boas para esse Estado. Porque ficar só de conversa fiada, de promessas, que eu sempre digo uma coisa muito correta. No dicionário do político só tem 2 palavras: promessas e mentira. O dia que um candidato tiver a oportunidade de ir para a televisão e prometer as coisas, e ele não cumprir, e ele ser punido por aquilo que ele falou, que ele não pode fazer, a política vai mudar. Porque eu só posso oferecer aquilo que é meu, aquilo que é do povo,
aquilo que não é meu, eu não posso oferecer. Por isso houve a campanha do IPTU. Demonstrou que alguém está começando a conhecer os seus direitos. E o caminho é esse. A população vai começar a dizer aos dirigentes o que eles podem e o que eles não podem. Nós temos que cobrar os nossos direitos. O que nós pagamos para que essa cidade fique boa, o que nós pagamos para que o Estado dê condições de nós vivermos. O nosso imposto de renda e os nossos impostos que nós pagamos, o governo federal, ele investir não só no Estado do Rio, mas investir no país todo. Isso é que é preciso. Conscientizar os dirigentes que nós pagamos muito caro para viver num país de miséria, como é o país em que nós estamos vivendo. Muito obrigado. O próximo inscrito é o nobre vereador Roberto Monteiro, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, senhores vereadores, na verdade estou fazendo uso da palavra, instado a falar em função das manifestações que a gente tem ouvido da tribuna, e em função, obviamente, do debate político que vai envolvendo a cidade, principalmente um debate que vai permeando dentro de um ano eleitoral. Obviamente que os argumentos que são trazidos pela bancada do governo, pelos membros da bancada dos democratas, em função de números que lhes possam ser favoráveis, números esses que nós poderíamos contestar com muita tranquilidade, tendo em vista que são dados que têm os seus institutos, e todo mundo tem os seus institutos de pesquisa, de opinião e de números. Obviamente, contra esses dados que a gente pode apresentar a qualquer momento e debatê-los, são dados que, obviamente, há as suas tendências e os seus interesses. Mas, na verdade, sempre me pautei e sempre acho que nós devemos pautar o debate político na prática. Na prática do que foram os 16 anos de gestão César Maia para a cidade do Rio de Janeiro. Se os números lhes são tão favoráveis, por que tamanha rejeição da sociedade a esse modelo implementado no Rio de Janeiro? Eu acho que a esse fim de gestão e desse modelo implementado na cidade do Rio de Janeiro, nós não estamos, ou pelo menos aqueles que estão nas ruas, vereador Leomar Coelho, que está aqui, e alguns outros vereadores que podem perceber isso no seu dia a dia, vereadora Lucinha também, tenho certeza que a admiração da sociedade a este modelo implementado no Rio de Janeiro pela gestão César Maia não corresponde com os anseios e com a vontade do líder do governo aqui do César Maia, vereador Paulo Serrinho. Mas isso por si só vai ser um assunto que será pautado e elevado no seu debate quando do momento eleitoral que vai se aproximando e que nós vamos enfrentar, e todos os vereadores aqui muito provavelmente enfrentarão. Mas é bom observar recentemente alguns desatinos, como costuma falar o ilustre vereador Leomar Coelho, desse tipo de modelo e de gestão César Maia. Nós temos percebido que basta que a gente olhe para a cidade, basta que a gente olhe com olhos críticos até que se for crítico para elogiar, mas a gente tem até dificuldade para querer fazê-lo. Nós estamos vendo a favelização, nós estamos diante de uma gestão que abandonou a cidade do Rio de Janeiro como um todo, e a gente ouve que esse ainda é um modelo elogiado do aspecto financeiro, gestacional. E aí, mais aprofundando ainda esse debate, nós vamos encontrar que recentemente, como foi noticiado, como o jornal vem pautando e vem dizendo e vem elucidando para o cidadão fluminense, carioca,
como essa cidade é administrada. Recentemente, o vereador Eliomar Coelho contribuiu com a sua assinatura numa formação de uma CPI que hoje foi publicada no Diário Oficial, e nós estamos agora construindo a formação dos membros dessa CPI para apuração de como foram gastos os recursos na Cidade da Música. Recursos esses que hoje ultrapassaram os 476% dentro da previsão inicial orçamentária. E onde o prefeito teve até mesmo a audácia de falar que pôde investir desta forma numa obra faraônica daquela, porque ele economizou na propaganda. Olha só, o prefeito economizou na propaganda, portanto, ele pode se dar ao luxo de fazer um investimento deste, que nós vamos ter que ponderar gradativamente na própria formação da CPI, na instrução da CPI. Mas o importante é dizer o seguinte: ora, se ele economizou numa propaganda, porque, penso eu, só faz propaganda quem realiza, quem efetivamente tem o que propagandear. Mas o que mesmo teve o prefeito César Maia para propagandear para a cidade do Rio de Janeiro, já que ele não fez absolutamente nada? E não sou eu que digo, não sou eu que estou inventando aqui a bola de cristal, é a sociedade que vem falando isso. O prefeito César Maia vai apresentar esse ano para a sociedade uma candidatura que não consegue sair dos patamares ínfimos nos índices de pesquisa. E isso se dá por quê? Se o seu modelo é tão importante, se o seu modelo é tão elogioso para a sociedade do Rio de Janeiro, por que ele não vai construir e não vai conseguir novamente fazer o seu sucessor? Porque a sociedade cansou das suas mentiras. E, obviamente, isso tem uma consequência política natural que ele vai ter que enfrentar. E eu acho que dessa vez, sem muito factoide, sem muita novidade, pode asfaltar, achar que vai fazer algumas obras, mas o eleitor cansou dessa baboseira, dessa enganação que são aquelas obrinhas de fachada no final do seu período eleitoral para ganhar voto. E esse debate político nós temos que enfrentar na sociedade. E nós temos que fazer a nossa parte, porque se esse mandato, se este ano esses 4 anos legislativamente foram fracos, porque muita gente, não sei se acontece com o vereador Eliomar Coelho, mas me cobram. Tipo, a Câmara também, às vezes, não consegue fazer o devido enfrentamento, que a Câmara, às vezes, não consegue jogar o seu papel como deve ser jogado. Mas isto é fruto também de uma consequência de uma eleição dentro do Executivo. Então, o Executivo, obviamente, ele joga também o seu papel e sua força dentro da Câmara dos Vereadores. Eu vejo, concretamente, vereador Eliomar Coelho, o sofrimento que foram para conseguir coletar as 17 assinaturas, para a gente conseguir instalar essa CPI, é uma coisa assim, porque isso, na verdade, nada mais é do que a independência do Legislativo. Nós estamos tendo que fazer o nosso papel, fiscalizar os atos do prefeito. Qual é a nossa função aqui, na verdade? São 2 atos, é legislar, fazer projetos que sejam do interesse da sociedade do Rio de Janeiro, e outro é fiscalizar os atos do prefeito. Não nos sobram mais outros atos de ofício para serem feitos, senão esses 2 principais atos. E aí, quando a gente tenta elevar o debate político da Câmara, a Câmara mesmo tem dificuldade de se investir nas suas funções. Por quê? Porque nós estamos diante de um ano eleitoral que muitos, obviamente, estão esperando pelas suas obras. Quando, na verdade, a gente vai, em vez de enfrentarmos o debate maior,
que tipo de projeto a gente quer para a cidade do Rio de Janeiro, nós ainda estamos fazendo um debate em cima de que projeto nós queremos para nós, para o nosso próprio umbigo, como vereadores, enfim. Então, eu acho que esse momento é um momento assim mesmo de reflexão, de buscar entender como que a gente consegue construir uma alternativa. E a gente, sempre é bom frisar, dentro desse espaço, que é um espaço aberto, é um espaço democrático, em tese, né? Que a sociedade reflita no que vai acontecendo, para que tipo de modelo nós vamos querer implementar nessa próxima gestão, nos próximos 4 anos da cidade do Rio de Janeiro. Se é ainda um modelo fracassado, pelo menos esta é a minha opinião, agora, ou se nós queremos realmente colocar o Rio de Janeiro dentro de um patamar que efetivamente a gente eleve o debate político da cidade do Rio de Janeiro e do próprio eleitorado. Então, senhora presidente, tenho certeza que Vossa Excelência é sensível a essas nossas colocações. Quero dizer que nós não tivemos, houve um desencontro nosso, aquele recolhimento da CPI, mas Vossa Excelência expressou a sua solidariedade na apuração dos fatos e, obviamente, a Câmara dos Vereadores, ela tem sensibilidade, e aqui, nos meus poucos tempos, no meu curto tempo que aqui permaneci, e que, obviamente, como todos os vereadores, a gente quer retornar, obviamente, está todo mundo buscando o seu retorno, mas aqui o aprendizado foi muito grande. E aprendi aqui também que aqui, quando há realmente a comoção por um interesse público, esse interesse público suscita e é elevado no espírito público de cada um dos senhores vereadores, o retorno se dá no dia a dia. E eu tenho certeza que nesse espírito é que a Câmara se colocará sempre. Então, senhora presidente, senhores vereadores, essas seriam algumas considerações, tendo em vista o que me cabia colocar nesse momento. Muito obrigado, senhor. Com a palavra, o nobre vereador Eliomar Coelho, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereadora Lucinha, senhores vereadores presentes, senhoras vereadoras presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu ouvi atentamente a intervenção aqui da tribuna do nobre vereador Roberto Monteiro. E falando a respeito de como encontra-se hoje, atualmente, a cidade do Rio de Janeiro. Totalmente abandonada, esquecida, menosprezada, desassistida pelo poder público. E é claro que isso daí começa a incomodar o cidadão e a cidadã carioca, que começa também a transformar o seu incômodo em manifestação, em ação mais concreta. E daí, por exemplo, surgiu um movimento que também tem sido divulgado pela mídia, inclusive hoje, trata desse assunto, sobre o não pagamento do IPTU. O não pagamento do IPTU, esse movimento, eu sempre falo, é um movimento que tem vieses distintos e que merece, por exemplo, a nossa atenção como legislador da cidade do Rio de Janeiro. O primeiro viés, eu acho que eu posso dizer e afirmar que é positivo, que é a observação de uma tomada de consciência de parcela dos moradores desta cidade
na medida que comecem a entender que se paga imposto, espera que esse imposto retorne a ele sob a forma da prestação dos serviços públicos para atendimento das necessidades básicas da população. Se isto não está acontecendo, então falece de parte da administração compromissos com a melhoria da condição de vida na cidade do Rio de Janeiro. Então, atualmente, como na cidade do Rio de Janeiro, o que a gente vê por parte do alcaide César Maia é o mais absoluto descaso, então as manifestações começaram a existir de forma organizada e começam a se avolumar. Então, isto daí eu acho que é altamente positivo. Neste processo de mobilização de parcela da sociedade carioca, quer dizer, surgir e crescer exatamente essa consciência de que eu, como cidadão, como morador, como moradora da cidade do Rio de Janeiro, tenho direitos estes que me estão sendo negados por quem administra a cidade. Eu acho que é positivo, essa parte é positiva do movimento. Entretanto, é bom também a gente ficar atento para que isso daí não se transforme, de repente, em justificativas para penalizar mais ainda aqueles que são brutalmente penalizados na cidade, que são os mais pobres. Esses sim, verdadeiramente esquecidos por parte da administração pública do alcaide César Maia. Isto nós temos que ter um certo cuidado, porque quando eu vejo, às vezes, uma preocupação exagerada com a desordem urbana, e a desordem urbana é exatamente a existência das moradias nos morros da cidade do Rio de Janeiro, que eu não sou a favor de forma alguma de proliferação de favelas, até porque morar em favela é uma questão de subsistência, porque as pessoas gostariam mesmo era de morar de forma mais confortável em outros lugares. Então o que acontece? Então isso daí, de repente, nós sabemos que tem morros aqui nesta cidade do Rio de Janeiro, por falta de política habitacional. Aí onde está? Quer dizer, há a crítica daqueles que moram nas favelas, mas não há a crítica exatamente à ausência, à falta que sempre teve esta cidade em relação à política urbana. Isso aí já me deixa com a questão da desordem urbana, negócio do comércio ambulante. Eu sempre falo também, o comércio ambulante é uma atividade de subsistência. Ninguém gosta de ser camelô, mas é a única forma que ele encontrou, pelo menos, de levar para a sua casa o alimento para os seus filhos de uma forma honesta. Então tem que fazer. Então, às vezes me preocupa, porque esta cidade do Rio de Janeiro tem uma legislação própria do comércio ambulante. Legislação essa que foi produzida por esta casa há cerca de 11 anos, numa comissão de 5 vereadores, que passaram 6 meses trabalhando, ouvindo todos os atores envolvidos no assunto, e no final se chegou a um acordo. Isto daí transformou-se numa legislação para regulamentar a atividade do comércio ambulante na cidade do Rio de Janeiro, e veio para cá, foi aprovado por unanimidade e foi sancionada pelo prefeito da época. Só que o alcaide César Maia ignora totalmente esta legislação. Então, falar em desordem urbana começa exatamente lá na prefeitura, com o alcaide César Maia. Lá, ali sim, a desordem urbana é essa. Porque quando se tira dinheiro do orçamento aprovado por esta casa, do setor da saúde, quando se tira dinheiro do setor da educação,
Quando se tira dinheiro do setor da habitação, de forma totalmente despropositada, sem justificativa, isso aí significa desordem urbana, sendo promovida exatamente pelo alcaide César Maia, da cidade do Rio de Janeiro. É isto. A população tem que saber. O nobre vereador Roberto Monteiro teceu considerações aqui a respeito da cidade da música. É autor de uma proposta de comissão parlamentar de inquérito que deva acontecer nesta casa. Espero que não repita-se o que aconteceu com a comissão parlamentar de inquérito dos Jogos Pan-Americanos, que até hoje nós não conseguimos instalar, porque vereadores ligados ao alcaide César Maia o tempo todo trabalhou para impedir a instalação dessa CPI. CPI esta que a cidade do Rio de Janeiro até hoje está cobrando resposta desta casa e esclarecimentos a respeito daquilo que aconteceu lá. Uma obra cujo empreendimento foi orçado em 400 milhões, que terminou em 4 bilhões. Isso nunca aconteceu na história de qualquer empreendimento, ou vários empreendimentos. Nunca. Aliás, é considerado os jogos mais caros de toda a história dos Jogos Pan-Americanos. E não se consegue apurar, esta casa aqui não consegue apurar. Então eu espero que também em relação à cidade da música, essa comissão parlamentar que está sendo proposta não tenha o mesmo fim. Porque eu quero dizer uma coisa, olha o absurdo. Primeiro, nobre vereador Roberto Monteiro, a gente deve ter um cuidado de, ao falar para a população desta cidade, que nós somos totalmente favoráveis à arte, à música, que faz a felicidade e a alegria desta população sofrida, da população carioca. Nós somos totalmente favoráveis. Agora, o que nós não somos favoráveis é os desmandos que acontecem, tendo como justificativa a construção de uma cidade da música. O absurdo! A obra quase, pelo menos anunciado para terminar, e aí é que manda-se fazer um estudo de viabilidade econômico-financeira. Qualquer empreendimento de engenharia, quando a gente concebe o empreendimento, o passo seguinte é exatamente fazer o estudo de viabilidade econômico-financeira. Por quê? Primeiro, para saber se o que eu tenho de recursos disponíveis é necessário e suficiente para realizar a execução do projeto. E segundo, saber se os recursos que eu vou investir neste empreendimento, se haverá um retorno. O retorno que eu falo não é só de natureza econômica, não. Tem que ser de natureza econômica, tem que ser de natureza cultural e tem que ser de natureza social. Então o que acontece? O estudo de viabilidade feito, inclusive foi contratado uma empresa, uma consultoria, que trabalhou 2 cenários para fazer a comparação. Trabalhou vários cenários, 3 cenários, um que chama cenário tradicional, um que chama cenário erudito e o outro que chama o cenário misto. E tomou como base para a realização desses cenários duas casas, ou digamos, 2 instalações culturais de grande porte existente no mundo, um teatro em Londres e a ópera na cidade de Sydney, na Austrália. Imagine a conclusão, depois de fazer os estudos, depois de trabalhar os cenários, qual a conclusão que chega o estudo de viabilidade econômico-financeira? É que
em qualquer um dos cenários analisados, a conclusão é de que terá que a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro repor dinheiro, porque não se sustenta economicamente, não há possibilidade de existir lucro. E os cenários trabalhados, imaginem os senhores, tem um cenário onde diz a ocupação total da cidade da música, 300 dias do ano, deixando apenas 60 dias para a preparação dos espetáculos que lá irão se realizar. Isso não acontece, não há a menor possibilidade de acontecer. Eu gostaria de solicitar do nobre companheiro Eliomar Coelho para concluir, que o seu tempo já se expirou há bastante tempo, eu deixei o nobre vereador concluir todo o encaminhamento aí dessa matéria. Tá legal, eu vou concluir, nobre vereadora, porque eu acho isso um escárnio com a população da cidade do Rio de Janeiro, quando se tira dinheiro da saúde, dinheiro previsto, discutido, votado e aprovado por esta casa, para colocar na cidade da música, cujo resultado do empreendimento é este. E tem um mais, está aí uma licitação na rua, e nós estamos trabalhando providências em relação a isto, não se preocupe, não vamos ficar só no discurso, a licitação para exatamente fazer a concessão por 25 anos, 25 anos, a outorga, o cidadão deposita 97 mil reais, mas no 25º mês, se ele fizer uma roda de samba, de 2 em 2 meses, arruma mais do que 97 mil em 25 meses. Então, a concessão que está prevista no processo licitatório, de 25 anos, o concessionário terá os seus lucros garantidos. Já se sabe que aquilo dali não vai dar lucro, mas os lucros do concessionário serão garantidos. É claro que aquilo que terá que ser coberto com dinheiro do contribuinte, do cidadão, da cidadã no Rio de Janeiro, às custas de falta de atendimento aos serviços de saúde para a população desassistida, às custas exatamente da falta de escolas para as crianças, à custa exatamente da falta de construção de habitações populares para estas famílias, que daqui a pouco vocês podem sair aqui nas ruas que estão debaixo das marquises, famílias inteiras dormindo debaixo das marquises, 7 horas da noite, aqui no centro do Rio de Janeiro. E mais, outros desmandos por aí até dizer chega. Eu vou passar este ano aqui exigindo, fazendo tudo que for possível e impossível para que estas coisas venham ao conhecimento de todos, sejam esclarecidos. Nós não podemos continuar como casa legislativa, senão também nós vamos começar a ser responsáveis pela desordem urbana, e dizer, a desordem urbana ela é construída, não só nas entranhas do executivo, como também nas entranhas do legislativo. Então esta casa tem que, de forma altiva, responsável e fundo na exigência do esclarecimento daquilo que a gente e a sociedade está nos cobrando. A malversação, a incompetência, a corrupção, o que há? A sociedade carioca está a exigir uma resposta nesse sentido. Portanto, companheiros, vereadores, vereadoras desta casa, eu concluo dizendo que, fazendo um apelo para que realmente a gente venha instalada esta comissão parlamentar de inquérito, porque senão um elefante branco a ser bancado pela população da cidade do Rio de Janeiro
como resultado de uma das atitudes, atos ou ações mais irresponsáveis que possa existir de um governo de uma cidade. Nós não podemos de forma alguma ficar calados, quietos diante disto. Vereador Leomar Coelho, tem... Então eu gostaria exatamente de, por derradeiro, pedindo inclusive desculpas pela paciência de ter sido ouvido, mas de dizer que nós vamos continuar, porque esses desmandos não poderão ficar no barato. Eram estas as considerações que eu gostaria de fazer no início desse ano legislativo da Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Correto, vereador Leomar Coelho. Não havendo mais orador inscrito, a palavra fica franqueada. Sendo solicitada a palavra fica franqueada ao nobre vereador Márcio Pacheco, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente dessa sessão, vereadora Lucinha, nobres colegas, o motivo do qual nobre companheiro de partido, vereador Alberto Salles, o que me traz a esta tribuna é uma viagem que fiz ontem a Brasília, por conta, em primeiro lugar, de uma grande missão que considero ser hoje uma ação concreta no nosso país e diz respeito sobre talvez um dos valores mais, e é um dos valores mais importantes que o ser humano deve zelar, e essa foi a razão de que, como parlamentar, eu ontem fui em uma missão oficial ao primeiro encontro de legisladores governantes pela vida no nosso país. Um encontro realizado pela Frente Parlamentar pela Vida do Congresso Nacional, presidida pelo deputado federal Luiz Bassuma, do PT, que, junto com os outros parlamentares, desenvolveu um projeto muito interessante em incentivar políticas públicas de favor à vida e políticas públicas para serem encaminhadas aos municípios e serem aplicadas em favor da vida, principalmente no que diz respeito ao tema aborto no nosso país. Há um tema que no Congresso Federal já há muitos anos vem sendo discutido, que é a pauta da possibilidade legal de termos a descriminalização do aborto. É um tema difícil, um tema complicado, mas um tema muito importante, porque não podemos falar deste tema, que é a descriminalização do aborto, sem falar, por analogia, das questões sociais que amparam o problema hoje da nossa sociedade. E foi um encontro muito alarmante, porque muitos dados foram colhidos, informações importantes, e entre todas as informações importantes, talvez uma tenha sido uma das mais marcantes. O projeto de lei que tramita para a descriminalização do aborto, que está na Comissão de Seguridade Social e Família, ele obteve do seu relator, um relatório final, o voto negativo, ou seja, o parecer, o relatório final foi contra o projeto. E muito interessante, porque na sua técnica, na sua essência, ele procede pelo fato de que a lei para descriminalizar o aborto no nosso país, ele tinha como principal argumento o dado de que o principal índice, ou seja, a principal razão de morte materna no nosso país seria o aborto. Fato que foi detectado por uma egrégia comissão, dado equivocado, de que o aborto não está nem, e fatalmente, eu quero dizer isso, um dado para o nosso espanto, o aborto como causa materna não se encontra nem entre as 10 maiores causas. O que nos chama a atenção, porque aqueles que pregam o aborto como solução para um problema de saúde pública no nosso país, estão absolutamente equivocados tecnicamente.
Que dirão as questões sociais, éticas e até mesmo religiosas. Mas, baseados nos dados técnicos apresentados no Congresso Nacional, o aborto clandestino não se encontra nem entre os 10 principais, entre as 10 principais causas de morte materna no nosso país. O que nos leva a entender e a imaginar que existe aí uma necessidade de se causar um verdadeiro lobby em prol deste que é, na nossa opinião, a pior forma de se matar uma criança no nosso país. Não se trata, e é importante dizer aos senhores e senhoras que nos acompanham, não se trata de um conceito religioso, se trata de um conceito absolutamente científico. E eu já tenho dito isso aqui em algumas outras ocasiões, principalmente como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida, e eu provoco a qualquer pessoa que defenda o aborto nesse país a dizer claramente que não se trata de um feto. E eu pude ouvir de uma das maiores defensoras pró-vida deste país, para minha grata surpresa, a ex-senadora Heloísa Helena, uma das feministas mais contundentes desse país, dizendo claramente, a ex-senadora Heloísa Helena, do partido do vereador Eliomar Coelho, que estava aqui brilhantemente colocando a sua questão, dizendo que o problema do nosso país é um problema social, educacional, de saúde. O que se deveria gastar para implantar uma política de educação, uma política de saúde, de pré-natal para mulheres carentes, o que se podia fazer aplicando devidamente o recurso em paternidade responsável, planejamento familiar, o que se podia fazer não se faz para se implantar a política pró-aborto no país. Discutir isso numa Câmara Legislativa Municipal parece fora do contexto legal, porque nós não legislamos diretamente sobre a causa, mas discutimos nesse congresso de ontem em Brasília a importância e a veemência de uma frente parlamentar no quesito de consolidar um dado importante que é 67% da população brasileira é absolutamente contra o aborto. Dado concreto, 80% da população do Brasil é contra o aborto no país, 80%. O Brasil é contra o aborto. E não estamos falando, eu volto a dizer, de conceitos religiosos, sejam eles de quaisquer credos, estamos falando do âmbito técnico. Ora, é claro que foi dito, inclusive por um deputado, quanto custa? Quanto custa num país como o nosso um aborto, pago pelo poder público? Entre R$1.000 e R$2.000. Isto custa um aborto. Quanto se custa para colocar uma criança na escola e dar a educação devida? Quanto se custa para manter a saúde devidamente adequada para acolher as mulheres, as jovens, crianças que precisam ser amparadas no desejo de colocar suas crianças no mundo? Quanto se custa para implantar creches adequadas nesse país para acolher as mães, que muitas vezes, no desespero de quererem realizar o aborto como forma de incapacidade de cuidar de suas crianças, o realizam para que deixem de lado um problema esse que o Estado não ajuda a resolver, porque se o Estado fosse verdadeiro na sua tutela, se o Estado fosse garantidor de educação, saúde e política pública adequada de pré-natal, nós não precisaríamos deste mal imenso. Não há no mundo nenhuma técnica de morte, na sua pena de morte, tão cruel como o aborto a uma criança. Nenhuma técnica. Técnicas de morte por sucção. Eu fico imaginando, e a ex-senadora Heloísa Helena dizia, é bonito de ver no seu sotaque do norte, tão bonita, vendo a senadora dizendo, fiquei muito encantado com as palavras da ex-senadora, muito, brilhante. Talvez uma das, vereador Eliomar Coelho, vou lhe dizer, Vossa Excelência é
tenho uma oportunidade realmente de conviver dentro do seu partido com uma das pessoas mais brilhantes que já vi falando. A ex-senadora Luiz Helena me encantou na sua fala, mas ela dizia, numa analogia muito interessante, o Brasil se dobra quando vemos, por exemplo, um arpão transpassar o coração de um boto rosa. Mas o Brasil não se choca ao ver um alicate esfacelando o crânio de uma criança no ventre. Porque esta é a cena que foi mostrada neste congresso. As técnicas abortivas usadas nesse país mostram claramente, e eu ouso aqui nesta tribuna trazer o primeiro encontro de parlamentares cariocas pró-vida, porque vamos mostrar estas cenas aqui no parlamento. Vamos mostrar as cenas que vi lá, naquele local, de uma criança que no ventre, se escondia atrás, tentando agarrar a placenta da mãe ao ver o bisturi entrando pelo canal do útero da mãe, arrancando, abrindo o cérebro e sugando o cérebro para que a criança morresse mais rápido. Existem laudos concretos nos Estados Unidos, e lá estava um congressista americano, o deputado Chris Smith, que dizia que hoje já existe uma técnica nos Estados Unidos, que os abortistas já estão anestesiando as crianças no ventre para que elas não sintam a dor na hora da morte. Então, vereadora Lucinha, que Vossa Excelência talvez seja desta casa uma das que mais luta pela carência nessa cidade, pelos carentes. Vossa Excelência atua numa das zonas mais abandonadas dessa cidade, e nós sabemos a atenção que Vossa Excelência tem naquela região, e assim o é. Vossa Excelência é a segunda mais votada dessa cidade, e portanto sabe do que eu estou dizendo. A carência de uma mãe que não tem como cuidar do seu filho, lá na Zona Oeste, numa comunidade carente, e porque o Estado não tem a capacidade de dar a atenção devida àquelas mães, as mães, por sua infelicidade, porque não querem, são obrigadas a fazer os seus abortos. Esta é a realidade. Porque o Estado incompetente em tutelar, obriga aquelas mães carentes a usar do método mais vil para ferir primeiro a elas mesmas, porque eu sou capaz de apostar, ainda que pecado seja, sou capaz de apostar que mãe fica feliz em realizar um aborto, mãe de verdade, quando não age num ato de absoluto desespero e abandono. Então, estas que são vítimas dessa sociedade que não tem condições de tutelar, faz hoje, deixa acontecer nesse país uma grande vergonha, que é a descriminalização do aborto. De fato, a luta não parou, nós estamos ali, o congresso foi muito grande, ficamos desde as 9 até as 6 da tarde discutindo e debatendo, e hoje já temos voto para que esta lei não passe. Porque veja, qual é o problema de se descriminalizar o aborto no país? Eu quero dizer aqui, na cidade do Rio de Janeiro, vou falar aqui para o vereador Lucinha, um dado concreto. Em alguns lugares como Itália, Portugal, onde o aborto foi legalizado. O que é legalizar o aborto? Significa dar autorização legal para que a mãe, essa é a matéria que se discute, faça o aborto em qualquer momento da gestação. Com 10 semanas o coração bate. E se autorizaria o aborto nesse país até o 9º mês da gestação. Esta é a realidade. E eu me permitiria dizer aqui, para quem tem filhos, qual é a diferença de uma criança? A lei, a ciência já diz, o coração bate desde a concepção à vida, um novo DNA, uma nova forma de vida, absolutamente independente da mãe. É uma nova forma de vida. E é claro que a mãe tem o direito sobre o seu próprio corpo, sim, esse é um discurso absolutamente feminista importante, só que ela não pode, neste discurso, transpassar o direito de vida daquele que já tem a sua independência, apesar de estar ali resguardado no ventre. Na Itália, por exemplo, muitos anos atrás, foi aprovado o aborto. Aconteciam, naquela ocasião, 4.000 abortos clandestinos no país por ano. E o que é um aborto clandestino? É aquele aborto que, por ser crime, a mulher usa de meios perigosos para realizar
ato. Nobre vereador. Vou encerrar. Eu gostaria de pedir que você entendesse que a nobre vereadora Lilian Sá também pediu para usar da palavra. Tá certo. Para concluir o raciocínio, por gentileza. Vou concluir o raciocínio dizendo o seguinte. Só para finalizar o raciocínio, vereador, eu quero dizer o seguinte, que na Itália aconteciam 4.000. Hoje, depois da legalização do aborto, na Itália acontecem 20.000 clandestinos por ano. Por quê? Porque no dado momento em que se deixou de ser crime, simplesmente o índice de clandestinidade aumentou em 700%, por uma razão óbvia. Quando deixa de ser crime, abriram um número muito grande de casas que, sem devido ao alvará de funcionamento, continuaram realizando os procedimentos absolutamente perigosos. O índice de mortalidade materna nesses lugares aumentou em 700%. O que precisa ser resolvido nesse país é absolutamente acabar com a teoria da morte e sim usar este dinheiro público para defender a vida, para defender a saúde adequada pré-natal e principalmente para desburocratizar a adoção no nosso país. 80.000 famílias estão na fila para adotar uma criança. E se a adoção fosse uma forma concreta de se extinguir o aborto no nosso país. Então eu queria dizer, eu termino, gostaria de em outra ocasião debater mais sobre o tema, é para prestar conta da minha ida a Brasília, porque foi muito feliz e nós vamos, trazendo o exemplo de Brasília, da Frente Parlamentar em Brasília, fazer a nossa Frente Parlamentar, que funciona aqui com muito brilho, graças a Deus, que essa Frente Parlamentar possa estender os seus trabalhos, mostrando que o Rio de Janeiro é uma cidade absolutamente pró-vida. Muito obrigado, vereador. Com a palavra franqueada, a nobre vereadora Lilian Sá, que dispõe de 5 minutos. Posteriormente, a nobre vereadora Aspásia Camargo, o tempo está garantido. Muito obrigada, vereadora Lucinha. Boa tarde aos nobres companheiros. A minha questão de ordem nesta casa, nesta tarde, é para fazer um comunicado do Partido da República, da qual eu sou a presidente municipal. Nós vamos sair com candidatura própria, estamos lançando o coronel Marcos Silva, do Corpo de Bombeiro, para ser o nosso pré-candidato a prefeito na cidade do Rio de Janeiro. A outra questão de ordem é sobre os acontecimentos da Rocinha, a menina Ágata, que faleceu na sexta-feira, vítima de uma bala perdida. Nós vamos realizar no dia 10, a Comissão da Criança e do Adolescente, da qual eu sou a presidente, no dia 10 de março, às 10 horas da manhã, nós vamos fazer um ato público aqui na Câmara de Vereadores. Convido a todos que queiram participar, não só por causa da Ágata, mas de várias crianças que têm sido vítimas de balas perdidas com as incursões policiais feitas nas comunidades do Rio de Janeiro no horário escolar. Eu já tinha pedido ao governador Sérgio Cabral, através de um ofício, que essas incursões policiais fossem no horário nem de entrada e de saída das crianças da escola. E isso não tem sido feito. Esses confrontos acontecem no horário escolar. E nós não podemos colocar em risco a infância de nossas crianças. Então, esse ato público que vai acontecer no dia 10 de março, aqui na Câmara de Vereadores, às 10 horas da manhã, nós estamos convocando todas as mães que perderam seus filhos vítimas de balas perdidas na cidade do Rio de Janeiro. Nós já tínhamos feito no ano passado essa mesma audiência aqui e não deu em nada, né? Eles amenizaram o problema do caveirão, algumas providências foram tomadas, mas ainda eles continuam, vereadora Lucinha, a senhora que é moradora lá da Zona Oeste sabe disso. No horário escolar, balas para tudo quanto é lado, e isso não pode acontecer. Ou se tira as escolas de dentro da comunidade carente, ou, né, vamos parar de fazer esse tipo de ação na hora que as crianças estão entrando e saindo da escola. Então, essa é a minha questão de ordem, é para fazer esses dois comunicados, né? Continuamos trabalhando na Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, que trabalha pelo 0800 28 29 996. E quero contar com meus pares, que vai haver eleição aqui da comissão novamente, que votem em mim. Avaliem o meu trabalho diante da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente como presidente
E se eu merecer o voto de vocês, eu quero contar novamente com o voto de vocês para continuar trabalhando em prol da infância e da juventude de nossas crianças. Muito obrigada. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa a segunda parte. O orador inscrito é a nobre vereadora Aspásia Camargo, que dispõe de 20 minutos. Boa tarde a todos. Nobre vereadora Lucinha, que preside essa sessão, vereadora Eleomar Coelho, meu querido Cláudio Cavalcante. Estamos aqui iniciando nosso trabalho nesse semestre, com algumas dificuldades, porque, como sempre, as negociações para as comissões são um pouco ocultas, né? Nós não sabemos exatamente como é que elas se desenvolvem, mas, enquanto isso, nós trabalhamos, nós pensamos e nós queremos aqui fazer um pronunciamento, que é um pronunciamento político. Eu acho que o plenário da Câmara é o lugar ideal para que a população do Rio de Janeiro tome conhecimento de que nós estamos nos preparando para uma jornada de profundas transformações dos nossos costumes políticos, de um compromisso firme com a recuperação econômica dessa cidade, cuja decadência se iniciou com a fusão, com a mudança da capital, mas, sobretudo, com a fusão, e que se agravou muito nos últimos anos com a migração em massa das empresas para outros estados, quando nós ficamos aqui gerindo a economia informal, o tráfico, que hoje é um grande empregador, infelizmente, os ambulantes nas ruas. Encontrei na CPI da desordem urbana uma engenheira civil comandando, vendendo pizza aqui na Lapa, uma pizza excelente, tem um sucesso muito grande, sinal de que ela podia estar em outro lugar. A próxima eleição para prefeito será um momento de decisão muito especial para essa cidade. Será um momento de refundação política dessa cidade, eu tenho certeza disso. O Partido Verde acredita que podemos evitar tanto o continuismo de práticas totalmente incapazes de enfrentar nossos angustiantes problemas, como também quaisquer propostas de caráter populista que ofereçam promessas, manipulação e não soluções. Nossa ideia básica é a formação de uma frente, que desde já chamamos, precariamente ainda, de Frente Carioca, unida, acima das eventuais divergências políticas, na mobilização dos melhores cérebros dessa cidade, dos nossos centros de excelência, de pesquisa e na formulação de um programa que seja realmente a salvação da nossa cidade. O Rio viveu, nos últimos 12 anos, uma fase de decadência talvez inédita na nossa história. Faço questão de dizer 12 anos porque reconheço que a primeira gestão do prefeito César Maia foi de inegável preocupação com a correta gestão do dinheiro público, o que teve imediatos efeitos na administração da saúde, da educação, dos transportes, do meio ambiente e de todos os setores, enfim, do governo municipal. Essa primeira gestão foi uma gestão impecável. O retorno de César Maia, em 2000, e o período que se seguiu foi sendo gradativamente minado pelo nepotismo, pelo compradrio e, em lugar da qualidade, da eficiência da administração, nós vimos cada vez mais a prioridade aos interesses políticos menores, às composições partidárias, à divisão dos espaços da cidade, dos cargos públicos. Nossas escolas, postos de saúde, hospitais, são hoje uma evidente demonstração desses 12 anos de mau governo. O Hospital Miguel Couto era referência internacional na área de ortopedia e traumatologia. O Souza Aguiar, que já foi considerado modelar no atendimento à população, está hoje numa situação extremamente precária. O sistema educacional, também, que já foi de melhor qualidade no país, hoje ocupa um miserável 6º lugar. Milhares de ônibus trafegam pela cidade vazios, enquanto em áreas da cidade, para se locomover, como em Nova Sepitiba, por exemplo, a população tem que pagar um preço de R$ 8. As vans proliferam em medida
única, inédita em nosso país. Nenhuma cidade tem 25 mil vans funcionando e muito menos mais da metade delas em situação ilegal e ligada, inclusive, a interesses clandestinos. Para onde voltarmos nossos olhos, os sinais de decadência estão visíveis e fortes, e a desordem urbana é apenas o sinal incontrolável de que as coisas vão mal, e muitas vezes essa desordem não só é fruto do descaso, mas também é fruto da cumplicidade das autoridades oficiais da cidade, da prefeitura, com esta mesma desordem. Os pontos renitentes, quando a população pede solução e ela não vem, são pontos que estão loteados, que estão entregues a grupos clandestinos ou a interesses menores. E é por isso que esses problemas não se solucionam. Cada um dos meus colegas nessa casa considera e sabe, tanto quanto eu, que a situação da cidade é precária e que nós vivemos sempre aquela administração bissexta que parece que só trabalha mesmo de 4 em 4 anos, se é que nós vamos ter governo esse ano, por conta da proximidade das eleições municipais. O prefeito concentrou uma faraônica, o dinheiro público, 400 milhões de reais, numa obra faraônica que é a Cidade da Música, que seria uma ótima ideia para a cidade maravilhosa, não fosse a cidade tão precariamente abastecida nos seus hospitais, nas suas escolas, em tudo que ela tem de melhor para oferecer à sua população e aos seus cidadãos. Eu tenho informações de pessoas qualificadas, o único maestro brasileiro, eu não vou citar o nome, que tem prestígio e circulação internacional, me confessou muito simplesmente, não é, que a Cidade da Música é a única no mundo que mistura a ópera e o balé com a sala de concertos. Isso não existe em canto algum do mundo. Ou você tem sala de concerto, ou você tem a casa de ópera e de balé. Bem, o que nós vemos é que não só o prefeito misturou essas duas coisas, como ele parece até que está querendo misturar música popular, rock, para poder compensar as perdas econômicas e a dívida que essa cidade, antes de nascer, já apresenta à população da cidade. O vereador Eleomar Coelho, inclusive, hoje discutiu esse problema numa matéria que foi divulgada pelos jornais, e ele tem toda a razão. Não é? A dívida é tão grande, é coisa de 250 milhões de reais, que não há quem queira assumir essa cidade em circunstâncias como essas. E choca muito também, não é, vereador, saber que a estrutura e a composição da distribuição das funções dessa casa e de quem vai, vamos dizer, o programa de negócios, né, que vai sustentar economicamente a cidade, seja preparado depois que a obra já está mais que a meio do caminho. Isso não existe. Você tem que preparar um plano de negócios, né, e você tem que construir, inclusive, o prédio em função desse plano de negócios. Não é isso que foi feito e é lamentável que as coisas estejam ocorrendo dessa maneira. Mas eu não vim aqui à tribuna para desfiar o rosário da desordem urbana e de malfeitos que vemos aí na administração do prefeito. Eu quero aqui falar do futuro e da esperança. Quero dizer que o Partido Verde se empenha em apontar um novo caminho, um caminho para efetiva mudança nos rumos do Rio de Janeiro. Achamos que são 3 as condições essenciais para iniciarmos no próximo ano o reencontro com o futuro e com a esperança. Precisamos montar a frente mais ampla possível, de maneira a refletir todas as áreas da cidade e os múltiplos interesses de nossa população, todas as correntes políticas democráticas e republicanas, portanto laicas. Temos que nos preparar também para um segundo turno, em que estaremos necessariamente unidos, mesmo que algumas pequenas diferenças possam nos separar nesse primeiro turno. Organizações de bairros, comunidades de quaisquer natureza, inclusive religiosas, que queiram participar desse esforço comum por uma cidade progressista, generosa e acolhedora, será muito bem-vindo. O esforço para montar essa frente já foi iniciado num primeiro encontro, em que compareceram representantes do Partido Verde, do Partido Social
do PSDB e do PPS. A frente deveria imediatamente se lançar à elaboração de um programa comum de recuperação da economia, restabelecimento da ordem urbana, com medidas imediatas e de longo prazo também, de estímulo à solidariedade social em todas as suas formas, inclusive de vive respeito ao próximo, devolução imediata do espaço público à população, mobilização das universidades, professores, estudantes, funcionários municipais para sugestões e ações que levem a uma rápida melhoria dos serviços de saúde, educação, transportes, tratamento do lixo e cuidados com praças públicas e jardins. Todos os partidos propuseram nomes para discussão, desses partidos presentes na formação dessa frente. O Partido Verde acredita que o nome comum deve ter uma folha exemplar de conduta, especialmente na vida pública, e representar desde logo a disposição para a mudança, inspiração para o retorno a uma atitude de solidariedade da cidadania e capacidade de mobilizar o eleitorado mais jovem para uma campanha eleitoral entusiástica. Não é verdade que o Rio de Janeiro é cada vez mais apenas uma cidade de idosos, de benquistos idosos. Ela também é uma cidade de jovens. Por isso, colocamos para a discussão da frente o nome de Fernando Gabeira. Não é um nome oficial, Fernando Gabeira não aceitou ainda o convite, ele está muito empenhado na construção e na consolidação dessa frente, mas como membro do Partido Verde, eu acredito que não resta dúvidas de que o nome de Fernando Gabeira é um nome que pode empolgar a população pela sua página exemplar de serviços prestados a essa cidade, pelo seu amor a essa cidade, pela coragem com que defendeu o espírito público e a ética na política e, sobretudo, pela sua vontade de ajudar o Rio de Janeiro e, como ele bem diz, de pagar uma dívida que ele tem com esta cidade que tanto carinho e tanta amor tem manifestado ao seu nome e às suas atitudes de coragem que correspondem à tradição desta velha cidade e que correspondem àquilo que nós desejamos para o futuro, para um mundo que está em transformação, para um mundo que tem um Barack Obama defendendo a mudança dos processos políticos, a mudança das estruturas das máquinas políticas e, sobretudo, a renovação dos partidos políticos que precisam realmente cada vez mais se oxigenar. A população do Rio de Janeiro vai ser sensível a essa mensagem e nós temos certeza que esta Câmara irá também encontrar dias melhores, dias em que o seu trabalho será mais valorizado e em que ela poderá, vereadora Lucinha, poderá colaborar passo a passo com o Poder Executivo, trazendo à cidade do Rio de Janeiro uma coisa que ela não conhece, que é a colaboração desses dois poderes que são indispensáveis para a consolidação da democracia. Muito obrigada. A palavra continua franqueada ao nobre vereador Rubens de Andrade, 5 minutos. 10 minutos. Vamos tentar aqui, dessa tribuna, dar conta da reunião ontem no Ministério das Cidades com o secretário nacional de Saneamento Ambiental, Leodegar Tchaikovsky, e aqueles que certamente devem estar trabalhando incansavelmente para compor as comissões desta casa, particularmente comissões de Justiça, Redação, Orçamento, Administração, enfim, Saúde. Então, senhores vereadores, senhoras vereadoras que não se encontram aqui no plenário no momento, o vereador Rubens Andrade faz mais uma vez um chamamento em defesa do povo do Rio de Janeiro e vou listar alguns locais da cidade do Rio de Janeiro que clamam por intervenções para eliminar as enchentes e que agora, antes já estava sob a responsabilidade dos vereadores da Comissão de Justiça e Redação que não deram parecer à matéria. Logo, não conseguimos tramitar nesta casa em dezembro e janeiro para a votação da mensagem do Executivo que autoriza o empréstimo junto à Caixa Econômica Federal para o financiamento de obras de mais de 150 milhões de reais que beneficiará milhares e milhares de cariocas
e aqueles aqui que vivem em nossa cidade. E ontem, dando continuidade a essa peregrinação, porque na quinta-feira, antevéspera do início do Carnaval em nossa cidade, me reuni com o superintendente regional da Caixa Econômica para ver se todo o processamento que a Prefeitura fez junto ao Ministério da Cidade estava correto. E ali, tendo essa resposta, mantive 2 contatos telefônicos com o secretário e ontem realizamos uma reunião em Brasília. O mesmo secretário, que a vereadora Lucinha esteve comigo, vereador Caiado e Romualdo Boaventura, em outubro. Então, eu quero aqui aqueles que certamente desejam, ou trabalham, ou lutam, ou pedem o apoio para participar dessas comissões, um chamamento à responsabilidade, vereadora Lucinha, que, composta essa comissão, espero que seja a próxima semana, possamos ter aqui o parecer conjunto para autorizar a Prefeitura a contratar o empréstimo para essas obras. Falo isso que vai desde o plano diretor, a população do Rio Acari, entre a Avenida Brasil, em Barros Filhos, a Avenida Luiz Coutinho Cavalcante, em Guadalupe. Falo do Parque dos Estudantes, em Campo Grande. Falo de Jardim Maravilha, em Campo Grande. Falo da Bacia Hidrográfica do Sistema Lagunar de Jacarepaguá. Falo do Rio Viegas e Registro em Bangu. Falo aqui também do Rio Catarino, em Realengo. Falo das subbacias do Rio Tingui e do Arroio dos Afonsos, no Campo dos Afonsos. E também aqui da Vila Militar, ou seja, regiões da cidade do Rio de Janeiro para onde as águas das chuvas drenam, em que milhares e milhares de cariocas sofrem com as enchentes, seja em Campo dos Afonsos, seja em Realengo, seja em Campo Grande, seja em Guadalupe, Barros Filho, mas que é uma vergonha para todos nós que vivemos nessa cidade. E agora a responsabilidade está com esta casa, porque este é o prazo necessário que esta casa, no mês de março, vote essa autorização desse empréstimo, para que, a partir desse processo, e que continuarei trabalhando para que essas intervenções sejam priorizadas, e, sendo priorizadas pelo Ministério, tem a outra etapa junto ao Tesouro Nacional. É importante destacar isso aqui, vereadora Lucinha, nós que sabemos o sofrimento dessa população, e eu serei incansável de cobrar a todos os membros que venham participar dessas comissões. Independente do ano eleitoral, independente de quem esteja aí governando ou que virá, mas as pessoas continuam. E essas obras são obras que vai exigir intervenções de mais de 12 meses. Começará, espero, antes do processo eleitoral e que tem que ser a sua continuidade. E está aqui sob a responsabilidade desta casa. Então, estou tratando aqui de um dos pontos da agenda mínima, da pauta desta Câmara Municipal, em que estarei cobrando, porque isso aqui que eu relatei são intervenções que já existem projetos, plano executivo de obras e que foram incluídos na mensagem em que o Poder Executivo enviou a esta casa. E só foi assim porque o clamor, a cobrança, a mobilização, a participação, enfim, a presença constante de quem sofre nessas áreas, pôde ser ouvida nesta casa e pelo Poder Executivo. Então, fica aqui um chamamento objetivo aos senhores vereadoras e senhoras vereadoras, que junto à Caixa Econômica o processo tramitou, junto ao Ministério das Cidades, lá estive, para que na próxima reunião, que eles definirão em cima de cerca de R$1 bilhão
aonde priorizar essas intervenções. Levei um leque dessas intervenções que constam na mensagem enviada a esta casa. E convidei o secretário nacional de saneamento ambiental que faça uma visita a essas áreas, juntamente com os técnicos da Rio Águas, da Prefeitura, e ali possa ver o que é essa situação para milhares e milhares de cariocas, de pessoas que vivem em nossa cidade. Então, aqueles que pretendem, ou desejam, ou trabalham, participar desta comissão, fica aqui o chamamento que o vereador Rubens Andrade estará cobrando a todo momento, nesse mês de fevereiro e março, os pareceres a esta matéria e a votação em primeira e segunda discussão pelo plenário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa o seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requer a mesa diretora, na forma regimental, que seja retirado o projeto de lei de minha autoria, cujo número é 1321 de 2007, de forma definitiva, e ainda seja encaminhado para o arquivo. Vereador Nelson Ferreira. Requerimento à mesa diretora, na forma regimental, seja concedida a medalha de mérito Pedro Ernesto a Sarita Lélia Scafel, presidente, ISO Brasil. Vereadora Tereza Berg. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão de conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao Cid Melo Pimenta, ex-deputado federal. Autor, vereador Romualdo Boaventura. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, um conjunto de concessão de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao deputado federal Edmilson José da Silva Valentim, por relevantes serviços prestados em prol da população do Estado do Rio de Janeiro. Vereador Roberto Monteiro. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão de conjunto de medalha Pedro Ernesto ao Grêmio Recreativo Cultural Torcida Organizada Young Flu, do Fluminense Futebol Clube. Autor, vereador Romualdo Boaventura. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão de conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao coronel PM Valmir Alves Brum. Autoria, vereador Paulo Serri. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão de conjunto de medalha Pedro Ernesto ao empresário Maior Trosman. Vereador Paulo Serri. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao doutor em Economia pela Universidade de Bristol, Armínio Fraga Neto. Autor, vereador Paulo Serri. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, que seja concedido o conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao excelentíssimo senhor Glaudo de Moura Coutinho. Vereador Nelson Ferreira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a pauta do prolongamento, passa-se a ordem do dia. A presidente suspende a sessão para que as lideranças políticas possam se reunir para definir as questões pertinentes às comissões permanentes da Casa. Lembrando aos senhores vereadores que hoje é o último dia para o acordo de lideranças em torno das comissões. Não havendo acordo hoje, quinta-feira, amanhã, a ordem do dia será a eleição, a votação das comissões permanentes. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão, com a palavra o nobre vereador Wilson Leite Passos. Senhor presidente, senhores vereadores que não estão presentes. Senhor presidente, agradeço a gentileza de comparecer para abrir a sessão. Aguardava com ansiedade há mais de uma hora que Vossa Excelência aqui chegasse para abrir os trabalhos. Estava na presidência, vereador, trabalhando. Muito bem. As minhas palavras serão poucas, no sentido de justificar a inclusão do meu nome espontânea
na relação dos que pediram uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os gastos havidos na criação da cidade da música. Ora, senhor presidente, senhores vereadores, estou muito à vontade para falar sobre esta matéria, porque desde que entrei para esta casa, sempre me dediquei muito à parte artístico-cultural, sendo que numa determinada época, quem cuidava praticamente dos assuntos do Teatro Municipal era este vereador, já que os demais não tinham interesse nem entusiasmo a respeito. Naquela época, lembro-me que, inclusive, apresentei um projeto muito interessante, destinado a criar um teatro auxiliar do Teatro Municipal, que seria o antigo Teatro Fênix, que existia na Avenida Almirante Barroso, de propriedade de um grande amigo meu, a quem, inclusive, posso dizer que, em grande parte, devo a minha primeira eleição, que era o Dr. Guilherme Genli, o patriarca da família Genli. Naquela oportunidade, pensei em transformar o Teatro Fênix, que iria ser demolido para a construção de um outro prédio, transformar o Teatro Fênix em um teatro auxiliar do Teatro Municipal. Então, apresentei um projeto estabelecendo a permuta do Teatro Fênix por um bem da prefeitura, e lá o Teatro Fênix continuaria funcionando como propriedade da prefeitura para dar maior vazão à apresentação dos artistas brasileiros de alta qualidade, já que nem todos poderiam frequentar o Teatro Municipal. Havia um excesso de procura do Teatro Municipal naquela época, e daí muitos valores nacionais não poderem se apresentar. Então, esse meu projeto estabelecia a permuta e que seriam estabelecidas épocas para a realização de diversos tipos de espetáculos: ópera, balé, orquestra sinfônica, música de câmara, etc. E tive a aventura de ver mais uma vez nessa oportunidade a grandeza de espírito do Dr. Guilherme Genli. Fui até o seu escritório, que era na antiga Dorcas de Santos, e eu lhe disse: Dr. Guilherme, aqui estou para mostrar um projeto que eu vou apresentar e que eu considero de interesse para a vida cultural da cidade. É este projeto aqui referente ao Teatro Fênix, mas que atinge interesses da família Genli. Ele leu e disse: é verdade, Wilson, atinge interesses da nossa família, interesses comerciais, mas é um projeto muito importante culturalmente para a cidade. Apresente e lute para que ele seja aprovado. Veja só, Vossa Excelência, como existiam nessa época ainda no Brasil homens da envergadura de Guilherme Genli, que, aliás, foi quem cedeu com bica em muitas áreas ao Estado, assim graciosamente, como o parque da cidade, de sua propriedade, que ele deu de presente à cidade do Rio de Janeiro. Numa sociedade como a nossa, em que as pessoas se matam por um conjugado, um homem como Guilherme Genli cedia propriedades de valor incalculável, cedia à cidade e à sociedade pelo propósito de bem servir à sociedade a que ele pertencia. Por isso mesmo, quando fui eleito e estive com ele, eu disse: doutor Guilherme, aqui estou eleito, o senhor me auxiliou bastante. Ele disse: Wilson, de você só quero uma coisa, que você cuide bem desta cidade, que é o de que ela precisa. Eu disse: fique tranquilo, que é o que eu procurarei fazer, e procurei nesse caso do Teatro Fênix, ser útil à cidade em termos de vida artístico-cultural. Portanto, eu sou insuspeito para falar sobre a criação da Cidade da Música, que seria uma necessidade para a expansão da vida cultural e artística da cidade do Rio de Janeiro. Há, porém, aspectos que não podem ser desconhecidos, aspectos que raiam pela absoluta desonestidade.
E quando se trata de dinheiros públicos, não há como contemporizarmos, nem mesmo por amizade, ao contrário. A amizade a nós nos impõe sermos contra o amigo se esse praticar um ato lesivo ao interesse da sociedade. E Cícero relembra isso nessa sua obra da amizade. O aspecto fundamental que se me afigura no caso da construção, da criação da cidade da música, nem é tanto o valor exorbitante a que chegou essa construção, mais de 400 milhões de reais, muitas vezes mais do que havia sido previsto. A grande questão é outra. Pretende-se, ou pretende a Prefeitura, transferir para particulares a exploração comercial da cidade da música. Ora, isso é uma indignidade inominável, porque, a ser assim, o certo seria, antes de se começar a construção, fazer-se uma concorrência ou algo semelhante, em busca de quem estivesse disposto a despender o numerário necessário para construir a cidade da música e depois fazer a exploração do local. Portanto, quem fosse fazer a exploração do local da cidade da música teria sido o empresário ou teriam sido os empresários que deram os recursos para isso. Agora, o município, com dinheiro de todos nós, construir a cidade da música, quase 500 milhões de reais até o momento, para depois dar de presente a particulares para ganharem dinheiro, isto chama-se negociata, patifaria das grossas, que em qualquer país civilizado puniria os responsáveis por tais atos. No caso, os responsáveis por tais atos resumem-se numa pessoa, que é o excelentíssimo, se pode chamar excelentíssimo, como eu outrora chamava, prefeito César Maia. Esse é o aspecto fundamental. Faço parte dessa comissão de inquérito. Não pretendo nela fazer maiores manifestações, mas ajudar a pesquisar como foram feitas essas obras e levantar esta questão. Por que, depois de a Prefeitura gastar milhões, centenas de milhões de reais para construir a cidade da música, vai entregá-la de presente para ser negociada por alguns particulares? Isto é, perdoe a expressão, presidente, uma indecência. Isso é uma indecência das mais inomináveis. Repito, o que deveria ter sido feito, o que seria correto em qualquer cidade, país civilizado e honesto, era fazer previamente uma concorrência, colocando à disposição o local para aqueles ou aquele que quisessem construir com seus recursos a cidade da música e depois vir a ter um período determinado para poder explorá-la com os espetáculos de todo gênero que lá se verificassem. E certamente grandes espetáculos. Eu mesmo me sinto muito satisfeito em ouvir falar que a Orquestra Sinfônica Brasileira terá um lugar assegurado na Cidade da Música. E digo isso porque nesta casa fui e ainda sou o vanguardeiro da defesa dos interesses da Orquestra Sinfônica Brasileira, de tal forma que até hoje ela tem uma verba assegurada no orçamento da Prefeitura anualmente, graças a uma lei da qual participei direta e objetivamente, assim como a Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro, com emenda de minha autoria, também estabelecendo valor anual para a sua manutenção. Essas atitudes minhas são condizentes com uma série de atitudes, outras que não vou narrar agora, porque não há mais tempo, relativamente à parte artístico-musical. Desde que vim para esta casa, realizei não sei quantos espetáculos, solenidades, em homenagem a grandes valores artísticos, a verdadeiros valores artísticos, artistas de fato da mais alta qualidade, Bidu Sayão, Violeta Coelho Neto de Freitas, Berta Rosanova,
Eleazar de Carvalho e tantos outros foram homenageados aqui por mim. E, para encerrar, esta tem sido uma posição constante da minha parte, até mesmo porque fui, em alguns instantes, vice-presidente do Teatro de Ópera da Guanabara e do Teatro de Ópera do Rio de Janeiro, e também conselheiro da Sociedade dos Artistas Líricos Brasileiros. Portanto, a minha vinculação com o mundo musical, da música clássica, a minha vinculação é desde cedo, já que fui um dos primeiros sócios, rapazinho ainda, da Orquestra Sinfônica Brasileira, quando ela se apresentava onde é hoje o Cinema Rex. E ela se apresentava sob a regência do notável regente Eugen Schenker, um húngaro que veio para o Brasil refugiado, e a quem dei o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro em pleno espetáculo no Teatro Municipal, quando da apresentação de um concerto com música de Wagner, com composições de Wagner, já que Eugen Schenker era wagneriano e eu também. Então, em cena aberta, entreguei-lhe os documentos e ele considerou que foi a melhor homenagem que ele teve no Brasil, foi essa que eu lhe prestei em nome desta casa naquela ocasião. Este é um pequeno resumo, en passant, das minhas ligações com a vida artística da cidade, razão porque eu me sinto à vontade para fazer parte dessa comissão destinada a apurar, com honestidade, é claro, não pode haver parti pris, apurar irregularidades eventualmente decorrentes na construção da cidade da música, sendo que ponto fundamental é esse: é um escândalo ceder-se o local onde está sendo construída a cidade da música a particulares para explorar comercialmente, quando tudo foi pago e gasto com os dinheiros públicos, com os tributos que Vossa Excelência paga, que todos aqui pagam. Com estes recursos é que está sendo construída a cidade da música. Não poderia ser, portanto, dada de presente a particulares para fins de exploração comercial. Isso é uma indecência. Era o que tinha a dizer, agradecido pela sua atenção. Esgotado o tempo regimental da presente sessão, a presidência comunica que não recebeu qualquer ofício com relação à composição das comissões permanentes e convoca a sessão ordinária para amanhã, cuja ordem do dia será a eleição dos membros que comporão as comissões permanentes. Está encerrada a sessão.